Por causa da Covid-19, estamos em um necessário tempo de isolamento social. Porém, as pesquisas, as ações e os projetos realizados pela Universidade Federal de Ouro Preto continuam sendo desenvolvidos de dentro da casa de seus colaboradores. Confira! Olá a todos e a todas, eu me chamo André de Lemos Freixo e sou professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Vou falar aqui hoje um pouco sobre o meu projeto de pesquisa intitulado Sentidos e Sobrevida de Eventos na História Brasileira, Mnemostória. Trata-se do meu projeto de pós-doutorado iniciado no ano de 2019 e no qual eu pude desenvolver algumas das minhas ideias ao lado do professor Jerome de Groot na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Qual o objetivo da minha pesquisa? O objetivo é analisar a sobrevida de eventos históricos, com particular atenção aos meios discursivos de recordação mobilizados, bem como a recepção e as disputas sobre os mesmos. O que isso quer dizer? Primeiramente, significa algo complementar aos estudos dos eventos em si, ou seja, o estudo histórico, de acontecimentos históricos. No entanto, trata-se de algo a mais. Esse a mais é o que caracteriza a minha proposta de pesquisa como mnemostórica. E o que é uma mnemostória? Eu estou estudando os meios de produção e recordação de eventos históricos, como pensando-os igualmente como artefatos culturais que se relacionam de diferentes maneiras com os eventos passados, dos quais eles dependem fundamentalmente, mas levando em conta igualmente os momentos em que tais eventos retornam e a sua apresentação. Minha proposta ela procura intercruzar temporalidades, aliando a perspectiva linear e cronológica do trabalho historiográfico a outras abordagens que privilegiem também os impactos, os sentidos, a recorrência, circulação, reemergência, comemorações oficiais, extraoficiais, todo tipo de disputa sobre o passado, entre outras dimensões que contribuam para a sobrevida de eventos históricos enquanto tal. Trata-se de uma proposta que pode ser enquadrada hoje numa espécie de interseção entre campos de pesquisa, quais sejam os estudos de memória, a teoria crítica da história e a história pública. Darei alguns exemplos daquilo que eu estou analisando para tentar esclarecer um pouquinho, deixar um pouquinho menos obscuro, esse projeto de mnemostória. Pensemos, em 2022 o Brasil comemorará o bicentenário de sua independência política de Portugal, uma data redonda. E aí eu pergunto, o que o nosso passado nos apresentará então, além dos 200 anos desde o 7 de setembro original? A tradicional data do 7 de setembro significou muitas coisas, desde os eventos que levaram ao desquite com Portugal e o nascimento do Brasil como nação e império. A recordação do 7 de setembro possui uma centralidade enorme no calendário cívico nacional. As políticas de uma rotina identitária e nacional brasileira, contudo, sempre foram, assim como são, muitas e muito diferentes. Amparado nessa ideia, podemos pensar símbolos que vêm à luz ao longo dessas comemorações. E poucos símbolos representam melhor uma espécie de sentimento patriótico brasileiro, algo amplamente disseminado no nosso imaginário e no imaginário histórico e popular, do que as cores verde e amarelo. Desde trabalhos escolares, passando pelo uniforme da Seleção Brasileira de Futebol, o verde e amarelo funciona como elemento de uma performatividade constantemente reinventada e reatualizada. Um imaginário trabalhado em torno de características e valores associados à população brasileira. Parte da bandeira imperial e da bandeira republicana, as cores verde e amarelo estão sempre muito presentes nas comemorações anuais da independência, no feriado de 7 de setembro. Nos últimos anos, contudo, o verde e amarelo tem sido largamente apropriado e empregado em ocasiões muito distintas. Procura-se associar um certo ideário patriótico a esse verde e amarelo,
Mas nesse patriotismo há também uma certa aura de propriedade de alguns setores da sociedade brasileira e de valores ditos tradicionais, dos quais emergem usos e abusos do verde e amarelo como um símbolo de união nacional. Da mesma forma, o imaginário em torno de certas figuras históricas tradicionalmente associadas ao processo da independência política do Brasil, Pedro I, José Bonifácio, entre outros, é sempre ressignificado, tendo em mente diferentes questões que dialogam com o presente de quem as prepara e publiciza. Mas como nós recordamos esses eventos históricos? E como o nosso passado retorna para nos assombrar? Pensemos na pintura de Pedro Américo, Independência ou Morte, uma pintura histórica de 1888. Ela nos servirá de guia aqui para ilustrar as muitas sobrevidas desse evento, a independência, no imaginário histórico brasileiro ao longo do período republicano. Ela também foi recuperada como ícone e cena épica para ornar os objetos elaborados pelas comissões das comemorações oficiais em diversos momentos. Na imagem, a centralidade pertence aos nobres, de ascendência europeia, centrada na figura de Dom Pedro, assim como os militares, em especial os dragões da independência, que rasgam de seus uniformes as cores de Portugal, alguns civis, enquanto populares observam o evento ao longe, quase fora da cena, mas ainda ali, apresentando uma estranha integração no nascimento dessa nação. O quadro de Pedro Américo era central para marcar a imagem tipicamente europeia que se desejava para o nascimento de uma nação moderna 100 anos depois do fato. Na Exposição Internacional do Centenário da Independência, inaugurada em 7 de setembro de 1922, enquadrava-se a cena num momento de forte mobilização política, cultural e social. Ao mesmo tempo, ainda em 1922, um monumento à independência do Brasil, o Altar à Pátria, também foi inaugurado. Trata-se de um complexo de esculturas em granito e bronze localizado no Parque da Independência, na cidade de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, local associado ao famoso grito de Dom Pedro. Entre suas esculturas podemos notar a reprodução em bronze e em alto relevo da pintura de Pedro Américo, aquela de 1888. Isso nos interessa, pois esse tipo de monumento atravessa o tempo e é constantemente ressignificado, sendo bastante emblemático do processo em que novas camadas de sentido são produzidas e armazenadas nestes espaços de recordação. Um outro exemplo. Durante a Era Vargas, as comemorações oficiais da independência ganhavam centralidade. A produção discursiva do novo brasileiro, que se dizia à época, fazia uma oposição frontal ao ideal e sensibilidades liberais importadas da França e Inglaterra na Primeira República. Primeira República que ficaria conhecida depois do Estado Novo como República Velha. Nas décadas de 1930 e 1940, os discursos de modernização e valorização nacionalista do povo brasileiro, de Vargas e seus ministros, se contrapunha às teorias que debatiam sobre a negatividade da miscigenação racial. Esta se associava o mestiço brasileiro a doenças, propensão à criminalidade, vícios, psicopatias, indolência e degeneração moral e civilizacional. Embora não rompessem com o racismo estrutural da sociedade brasileira, procurava-se enquadrar o projeto de reinvenção da identidade brasileira numa política cultural de Vargas. Entre outros, esse foi o momento em que a ideia de democracia racial ganhou a maior notoriedade como espécie de trunfo para a positivação de uma raça brasileira. Um povo cordial, ordeiro, católico, patriótico, trabalhador e miscigenado, por natureza e história. Os efeitos nocivos desses discursos ideológicos são sentidos até hoje, pois decorre daí uma denegação sistemática dos racismos e estereótipos que persistem em nossa sociedade, associados livremente, de várias maneiras, como traços de um suposto caráter nacional. Isso sem contar uma ideia perversa de que a politização gera uma polarização
disruptiva e desagregadora, bem como a indesejável tensão antipatriótica, como se a diferença fosse algo nocivo à paz e à ordem, um elemento ideológico dos autoritarismos que atravessam a nossa história. Ora, vocês poderiam perguntar, o que isso tem a ver com a independência? Muito. Nesse contexto da era Vargas, o feriado Dia da Raça, a raça brasileira, integrava a chamada Semana da Pátria. A propaganda e censura varguistas, apropriando-se de textos como Casagrande Senzala, um best-seller da época, de autoria de Gilberto Freire, fundavam a mítica de uma identidade absoluta e positivada. A democrática união das três raças numa única raça, a brasileira. E o que isso tinha de democrático? De democrático, só o nome, porque é associado a um imaginário populista de que tudo o que o líder dizia seria verdade e inquestionável. O absolutamente verdadeiro não precisa de debate, não é mesmo? Ora, se não há debate, não há dissenso possível. Num contexto em que direitos políticos e sociais eram limitadíssimos, toda a possibilidade de debate, tensão e diferença era vista como suspeita pelos meios de censura e repressão varguistas. O debate político era caracterizado como discórdia, coisa de comunista, como diziam. Ou seja, o único tipo de democracia que interessava a uma ditadura como a de Vargas era imposto pelo sufocamento do debate em função da ordem para o progresso e da integração nacional. Mas progresso para quem? Apesar da censura, houve resistências. Há sempre resistência. E críticas apresentadas, entre outros, por Abdias Nascimento, às muitas falácias da democracia racial brasileira e os muitos problemas de uma sedutora ideia de que todo brasileiro, independente de classe, gênero e etnia, para ser brasileiro, teria de se enquadrar nessa fantasia do somos todos iguais, todos somos igualmente misturados e, por isso, um povo unido, patriótico, ordeiro, cordial, trabalhador, religioso e alegre por natureza. Evidentemente, eu poderia estender esses exemplos por muito tempo. Mas essa história não cabe toda aqui. Longe disso. Por ora, acho fundamental perceber que a minha pesquisa se concentra sobre o encontro do passado com o presente e vice-versa. O tempo da recordação e dos modos de figuração do passado brasileiro em sua atualidade. Publicização, circulação e recepção. Assim, indago por algumas figurações do passado que parecem prevalecer sobre outras. Como funciona a apresentação e difusão social, espectral desses eventos? Como persistem ou não no tempo e a partir de quais meios? Como funcionam os sentidos históricos e por que eles despertam tantas coisas, tantas sensibilidades, paixões, nostalgias, etc. Que eventos ou fenômenos do passado possuem maior interesse em determinados momentos? Como? Existem preferências nos modos de figurar determinados eventos históricos, privilegiados por agentes de nossa história, por exemplo? Por que a data da independência é tão valorizada e a da proclamação da República, 15 de novembro, não recebe a mesma atenção? Existem valores, éticas, identificáveis nos modos de figuração e apresentação dos eventos e personagens históricos neste tipo de comemoração, entre outras questões para lá de complicadas. Bom, por enquanto é isso. Obrigado pela atenção. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou e de se inscrever no nosso canal. Forte abraço a todos e a todas e fiquem bem.